Olá, está no ar o Memória SP. Aqui vamos apresentar deputados que fizeram parte da LESP nas últimas décadas. Esse é um projeto que preserva o acervo e as histórias do maior parlamento da América Latina. Nesta edição, vamos mostrar a trajetória de Sidney Beraldo, formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão empresarial. Foi deputado estadual por 4 mandatos, de 1995 a 2011. Também foi presidente da LESP de 2003 a 2005. Sidney Beraldo é autor de projetos de lei, dentre os quais o que obriga o Estado a oferecer testes de HIV e sífilis para gestantes e o que instituiu o programa Universidade na Comunidade. Atualmente, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu fui eleito vereador em 1976. Nós estávamos ainda num período de regime militar. Depois fui eleito prefeito em 82 a 88. Naquele período o mandato não tinha reeleição, mas era um mandato de 6 anos. E também era assim diferente, porque você tinha uma relação bastante intensa com os secretários de Estado, você tinha uma certa regionalização, por exemplo, no governo Montoro, a liberação de programas do próprio governo eram feitas de acordo com a manifestação e as prioridades de prefeitos de cada região. Acho que naquele período que eu fui eleito no final do mandato de prefeito e depois o início de mandato, do primeiro mandato, nós estávamos numa fase de transição política, saindo de um regime ditatorial, que tinha a ditadura militar, para a chamada abertura democrática. Tanto é que o governador Montoro foi eleito o primeiro governador depois daquele período da Revolução. E tem, sem dúvida, um processo assim, muito rico, porque era o início de um processo democrático, da organização dos partidos, dos debates. Na verdade, eu saí e fui para a Secretaria de Gestão durante o governo Serra. E talvez a escolha tenha sido por conta de sempre, embora tenha um grande período no legislativo, mas também voltado para o executivo, para a gestão pública, para a melhora da efetividade das políticas públicas e tal, e participei de muitos debates nesse sentido. Talvez tenha sido isso, o Serra nunca me disse, mas tenha sido isso por ele ter escolhido. E foi uma experiência muito interessante, porque participar da gestão pública de um estado como esse, nós tivemos a oportunidade de fazer campanhas de economia, de racionalização de custo, economizando mais de 500 milhões na época, só olhando contratos, revendo contrato, tendo preços referência para que seja feito licitações em outras secretarias, você tinha o preço referência. Criamos uma carreira voltada para a gestão, que é o especialista em políticas públicas, também foi uma carreira importante. E depois, aí para a Casa Civil, que na verdade era uma função mais política, porque você tem a autonomia e a obrigatoriedade de trabalhar junto ao parlamento, Mas esse modelo da Casa Civil que eu fui secretário tinha a parte de governo também. Então tinha a Secretaria de Governo e Casa Civil tudo junto. Hoje você tem Secretaria de Governo e Casa Civil, voltado mais especificamente, um mais para internamente do governo e outro mais externamente. Na época era junto, então foi um trabalho muito forte, mas bastante interessante também. E depois desta passagem, acabei vindo aqui para o Tribunal de Contas.
fui eleito pela primeira vez em 1995, né? Então realmente já faz algum tempo, né? 30 anos, hoje eu estou com 74 anos, e realmente nesse período houve uma mudança, eu considero bastante significativa nesse ambiente, né? Porque naquele período, principalmente os deputados estaduais se elegiam por região. Alguns tinham, era temático, né? Mas a maioria por região. Tanto é que nós éramos capazes de identificar a grande maioria dos deputados na Assembleia Legislativa pela região. Era quase que um distrital. Durante a minha vida pública, eu tive 2 partidos, porque logo que iniciei a carreira, era bipartido, né? Você tinha o MDB e a Arena. Né? A Arena era um partido mais conservador, que defendeu e esteve junto com o processo militar, e já o MDB já era de oposição. Terminado o mandato, logo em 88, começaram a surgir novos partidos, né? E aí sim você já tinha uma possibilidade de escolher uma linha mais ideológica, né? Primeiro, é importante fazer aqui uma análise, né, uma afirmação, que no processo de construção das 2 constituições, na Constituição Federal e na Constituição Estadual, as iniciativas de legislação ficaram muito dirigidas pela Câmara Federal, que tem uma autonomia, né, para legislar sobre a maioria dos temas, e também as câmaras municipais. De fato, eu que presidi a Assembleia Legislativa, nós verificamos que a Assembleia tem uma redução da possibilidade de iniciativas, né, parlamentar. Primeiro porque qualquer iniciativa que gere impacto financeiro é inconstitucional, você não pode, tem que depender do Executivo. E também fui deputado da situação, né? Então o trabalho maior nosso era trabalhar no sentido de que as leis que tivessem origem do Executivo fossem aprovadas. Das políticas públicas, eu acho que todas são importantes, a questão da segurança, a questão da saúde, mas a mais impactante e que promove um crescimento humano do ser humano é a educação, né? Então sempre defendi que o Estado tenha investimentos em educação pública de boa qualidade. Sempre defendi, inclusive agora aqui no tribunal, o crescimento da escola em tempo integral, em que possibilita a criança ficar mais de um tempo na escola, né? Hoje ela fica 4 horas. É muito difícil você ter todo um aprendizado apenas com 4 horas. No mundo todo, a criança fica no mínimo 7 horas. Agora, também não pode ficar na escola durante 7 horas só com giz e saliva do professor. É preciso que essa escola tenha uma infraestrutura, tenha um bom laboratório de informática, tenha uma biblioteca com bibliotecária que possa orientar as crianças. Você tem que ter um espaço esportivo para as crianças poderem ter a prática esportiva, ter a área cultural. Então tem que ser uma escola mais ampla, em que a criança fique mais tempo na escola e com isso melhora o aprendizado. No mundo inteiro, a educação só evoluiu quando passou a adotar um período maior na escola. Eu estou dizendo isso porque tenho para mim que a educação é uma das políticas mais que impacta na mudança do próprio status, quer dizer, aquele que tem uma boa escolaridade vai ter um melhor emprego e, consequentemente, um salário melhor. Mas essa ideia, né, de criar essa legislação foi daquele que teve o privilégio de estudar numa escola pública, não pagou a universidade, ele também dispor de um tempo de trabalhar junto com as entidades para poder contribuir, né, aquele que fez a medicina, fez a engenharia ou fez a área odontológica, né? Então, ele pudesse dar uma parte desse seu tempo também para
à sociedade, né? Então, foi esse o objetivo quando discutimos e aprovamos essa lei. Bom, nós tomamos essa iniciativa porque entendemos que a ética e a integridade, né, são coisas extremamente importantes na formação do caráter, no desenvolvimento do próprio ser humano. Não é? E quando se trata daqueles que vão atuar com recurso público, com dinheiro público, mais ainda, porque esses recursos pertencem à população, que é resultado dos impostos que a população paga. Então, observar a ética e a integridade no serviço público é extremamente importante. Nós debatemos e discutimos muito isso, ouvindo inclusive experiências internacionais e de outros estados, mas como se tratava de uma coisa bastante complexa, foi o executivo que teve interesse em criar esse código, aproveitou, não é, praticamente grande parte daquilo que nós apresentamos como uma opção do Código de Ética. E quando a gente fala de ética, e a gente sempre volta muito para a questão do desvio de dinheiro público e tal, mas eu penso que a ética e a integridade, principalmente no serviço público, ela vai muito mais além. Aquele que é um mau gestor, ele não precisa ser corrupto, mas se ele é um mau gestor dos recursos públicos, ele vai ter o mesmo impacto negativo na eficiência e na efetividade das políticas públicas. Eu acho que é importante porque naquele período que nós estamos vivendo, a questão da AIDS e da sífilis era um problema muito sério. Quer dizer, hoje evoluiu, você tem um tratamento mais eficiente e tal, mas era quase que uma pandemia, né, que nós tínhamos. E se verificou de que, principalmente, uma mãe grávida, se ela não tivesse um acompanhamento naquele momento certo, ela podia transmitir tanto a sífilis como o HIV para a criança. Então, foi aí que nós tomamos a iniciativa, até ouvindo médicos, ouvindo profissionais, né, com essa expertise, e nós tivemos essa iniciativa de fazer uma lei obrigando esse monitoramento, não é, para que evitasse que crianças fossem contaminadas tanto pela sífilis como também pelo HIV. Logo em seguida, o próprio governo federal estabeleceu uma política nesse sentido, colocando até como uma política do SUS. Aí em seguida veio, dado a repercussão e a necessidade, outras legislações nesse sentido, e sem dúvida evoluímos bastante nisso, e eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado, porque a lei foi uma iniciativa, mas que depois isso nacionalizou através da adoção do próprio sistema SUS. O fato de ter sido deputado de situação, a nossa grande o foco era aprovar as iniciativas do governo. E também porque sempre tínhamos essa limitação, né, de quando você tem uma iniciativa de uma lei que gera um impacto financeiro, ela é inconstitucional. Mas as iniciativas que nós tivemos, do Código, da questão da sífilis e do HIV, vieram todos da própria sociedade, né? Eu tinha um compromisso de sempre participar de reuniões partidárias, de reuniões, de audiências públicas, e ouvir a população, que esse é o ponto principal. O mandato não é seu, o mandato é de quem te elegeu, então você tem que ouvir essa população, e a maioria das iniciativas, não só de legislação, mas como o aperfeiçoamento de políticas públicas, como a necessidade e as prioridades do município, saíam através dessas reuniões, ouvindo e promovendo a participação da sociedade. Me lembro que, logo que cheguei na Assembleia, nós estávamos naquele processo do Plano Real, né, e era importante, os estados tinham uma dívida muito grande que atrapalhava o chamado ajuste fiscal, e houve uma decisão do governo federal em assumir toda essa dívida e os estados ir pagando com o tempo,
para poder fazer um grande ajuste fiscal. Então, a discussão desta legislação toda foi feita na Assembleia. Uma participação grande na criação da Lei de Organização Social, né? Também iniciativa do governo, porque na época, me lembro, o governador Mário Covas assumiu o Estado e nós tínhamos 10 hospitais em construção, né? E que precisavam ser acabados. E, ao mesmo tempo, você não podia contratar servidores porque estava na Lei de Responsabilidade Fiscal, que também foi aprovada em 2000, que você tinha um limite para gastar com pessoal. Então não podia contratar, e você tinha os hospitais para funcionar. Então daí que surgiu a ideia da criação das organizações sociais, quer dizer, o Estado terceiriza para uma organização sem fins lucrativos para fazer a administração daquele hospital, ou de um AME, ou de um posto de saúde e tal. É uma experiência interessante, até porque eu não era o candidato, né? Tinha outros candidatos, mas eles não conseguiam construir uma maioria. Então, foi uma iniciativa que acabou acontecendo dentro da própria bancada da situação, né? E aí passei a ser candidato já com um certo apoio da bancada. E também foi muito importante porque eu fui eleito por unanimidade, tive os 93 votos, porque eu não votei em mim mesmo. Então, só esse fato já contribuiu para uma boa governabilidade, né? Porque eu tive o voto, inclusive, da oposição. Na época, o PSDB e o PT eram situação e oposição. E o PT tinha 23 ou 24 deputados, tinha uma bancada muito grande, muito forte. Mas aí, nesta negociação toda, nós conseguimos, até uma distribuição de funções na mesa, ter os 93 votos, e isso já facilitou. E até porque um entendimento, e talvez tenha sido isso que contribuiu para a minha eleição, de que você é um deputado da situação ou da oposição, você tem um papel. Eu, como presidente da Assembleia, eu não posso ter apoiar o governo ou fazer oposição. Eu tenho que ter uma posição institucional e, inclusive, garantir a oposição, garantir a voz à oposição, as suas mobilizações, os seus discursos, ouvir nos próprios debates, né, que nós fazíamos das leis, a oposição muitas vezes tem o que contribuir. Então nós vivíamos um momento assim, apesar das discussões calorosas e ideológicas que também tinham, né, mas era harmônico e a gente conseguia conviver bem. Na verdade, não estava nas minhas expectativas, no meu radar, vir aqui para o tribunal. Não era uma questão que estava nos meus planos. Eu era lá na Casa Civil, estava exercendo essa função lá, é importante. Mas da mesma forma que fui escolhido lá atrás para presidir a Assembleia, embora não fosse candidato para vir para o Tribunal de Contas, na Assembleia não se conseguia também chegar a um nome de consenso que pudesse contemplar não só os parlamentares de todos os partidos, mas também o próprio governo em si. E depois de muitas discussões, o próprio presidente da Assembleia e o líder do governo falou com o governador que tinha essa dificuldade na Assembleia, mas que o meu nome era muito lembrado lá. E que se eu manifestasse o interesse, ou o próprio governo, porque eu era secretário, estava à disposição do governador Geraldo Alckmin na época. O que aconteceu foi que houve essa liberação e eu fui indicado, e todos aqueles indicados para o Tribunal de Contas passa por um processo de sabatina na Assembleia Legislativa, que afinal é a Assembleia que indica para o governador. E depois de ter sido escolhido, cheguei aqui e confesso que foi também uma
boa surpresa, porque encontrei aqui a possibilidade de desenvolver um trabalho, não só aquele de fiscalização, de punição, mas um trabalho pedagógico, né, junto aos prefeitos, presidentes de câmaras, para que a gente pudesse aperfeiçoar as políticas públicas. E tivemos uma participação aqui numa mudança também do tribunal, porque o tribunal sempre ele focava as suas auditorias na parte legal, né? Naquilo que nós chamamos de conformidade. Está tudo legal, está de acordo com a lei. Tá. Nós evoluímos para não só olhar a parte legal, mas também olhar o resultado das políticas, né? A experiência trazida, tanto de prefeito, como deputado, como secretário, para o tribunal, acho que foi importante também, porque toda vez que a gente analisa um processo, olha com uma certa experiência também de como as coisas funcionam do outro lado, né? Eu acho que isso contribuiu, ajudou, me dei muito bem e não tive nem tempo de sentir falta da política, dado as atribuições que eu encontrei também aqui no tribunal. São lembranças muito boas, porque a Assembleia, ou seja, o parlamento como um todo, seja deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal, a gente aprende muito uma coisa na vida muito importante, que é o diálogo. Não é? Ali você não é o dono da verdade, você tem uma posição, essa posição tem que ser discutida, você tem que saber ouvir e construir né, um consenso, e é uma experiência gratificante. Quem não foi assim parlamentar tem uma certa dificuldade. Eu percebo que até prefeitos, né, que foram eleitos, que não passaram pelo parlamento, ele tem uma certa dificuldade de compreender, né, porque muitas vezes os políticos sofrem críticas e tal, muitas vezes justas, mas a maioria é porque o processo que você tem que desenvolver nem sempre prevalece aquilo que você deseja. Você faz sempre uma política do possível, né? Daquilo que é possível ser construído. Então, nesse aspecto, eu tenho realmente um certo saudosismo da Assembleia, porque, apesar das dificuldades, eu fui líder da bancada, fui líder do governo, vice-presidente da Assembleia, presidente da Assembleia. Cada um destes cargos, desta função, tinha os seus objetivos, tinha as suas dificuldades que precisavam ser superadas. Todas elas voltadas para o diálogo, saber ouvir e saber entender também a necessidade de outros pensamentos.